O que é o tédio para você? Muito provavelmente essa palavra significa algo extremamente negativo e que você evita o máximo o tédio. Mas hoje, a partir de hoje, você vai ver com outros olhos e você vai ver uma possibilidade imensa de algo muito mais profundo e transformador de verdade na sua vida. Talvez a sua vida, ela não seja assim super legal, agitada, como você vê nas redes sociais. Você simplesmente acorda, vai para o trabalho, depois você volta para casa, às vezes com aquela sensação de angústia, ai meu Deus, não tenho nada para fazer. Isso nada mais é que pensar em entrar no tédio. A gente já tem um medo de entrar nessa situação de que você não tem absolutamente nada para fazer. E eu comecei a perceber muitos benefícios no tédio e hoje eu venho com uma clareza muito maior que o tédio realmente ele é uma espécie de meditação. Ele é uma forma de você estar no seu momento presente e você não fazer absolutamente nada. E quando você faz uma meditação, você começa a entender que é você estar tanto no seu momento presente, mas você identificando as sensações do seu corpo. Você tentando ver a paz e tranquilidade que você tem ao seu redor, que você tem naquele momento. Por isso que você encarar o tédio de uma outra forma, ele pode mudar completamente a sua vida. Você simplesmente não vai precisar sair para jantar para você sair do tédio. Você não vai precisar arranjar amigos para você fazer alguma coisa. Você simplesmente vai curtir o seu momento como qualquer outro de distração e aí sim você vai conseguir também evoluir. Porque as distrações, elas são bacanas, ela é essencial para o ser humano. A parte social, ela é extremamente importante. Só que quando você vê que o TED ele pode te proporcionar uma evolução, aí sim, eu acredito que você vai encarar a vida de uma maneira muito mais gostosa, de uma maneira que realmente você vê profundidade, não é só coisas aleatórias e coisas externas que vão te trazer bem-estar, mas sim também o tédio, quando você identificar esse momento, é você entender o que se passa aqui dentro e o que eu posso fazer para ter essa evolução, tá? Bom, eu não posso deixar de falar mais uma vez que estou aqui nesse cenário no carro, né? Evitando a procrastinação. E quando você tem filho, é uma das coisas que talvez você tente achar o máximo de formas para você conseguir fugir daquele momento de fugir entre aspas, né, de uma forma positiva, tá? Não encarem como algo negativo, mas para você conseguir fazer algumas outras tarefas. E isso é o que eu tento fazer, né? Chegar um pouco antes do trabalho e tentar conversar um pouco mais com vocês, além daqueles shorts do YouTube, que é algo muito rápido, mas que eu desperto um pouco mais a consciência de vocês para que vocês tenham essa evolução. É somente a partir de uma consciência do momento presente é que a gente consegue ver a vida de uma outra forma. Se você continuar vivendo no seu automático, vivendo de uma forma assim que é rotina, é hábito, uma coisa atrás da outra, você simplesmente vai ver os dias passando de uma forma muito rápida e você não vai conseguir ter essa evolução pessoal, algo que realmente está dentro de você e que você tem o poder de muita coisa, de realizar muita coisa, de se satisfazer em muitas outras coisas. Não é só profissionalmente, não é só ganhando muito dinheiro para você adquirir bens materiais, mas é você preencher algo interno, é algo muito maior que talvez, e eu posso talvez não, porque na minha experiência eu tenho um orgulho ainda maior comparado com todos os outros reconhecimentos que eu tive ao longo da minha vida profissional, enfim, né? Algo que foi maravilhoso para mim foi a maternidade. Ela é assim, toda vez que eu vejo a minha filha, nossa, é uma felicidade que não tem igual. Eu me sinto muito feliz de ter um serzinho que eu e meu marido nós tivemos e a evolução de um serzinho, como que pode se dar. E depois disso vem essa plenitude aqui dentro de mim. E saber que eu sei que eu posso fazer tudo para me sentir bem, né? Só basta você querer e ter essa consciência do seu momento presente.
eu sempre vou falar com vocês da questão de mente presente, porque no final de tudo, no final de um despertar espiritual, no final de uma ansiedade, final de uma procrastinação, o final de uma depressão, ele é a mente presente. Enquanto você não souber estar no seu agora, você simplesmente vai viver coisas aleatórias, não vai conseguir finalizar projetos, não vai conseguir ter uma satisfação pessoal, e aí sim você vai se frustrar, vai se comparar com outras pessoas e simplesmente vai achar que você tem alguma coisa errada. Mas não, é só o fato de você não ter a mente presente, tá? É muito fácil, muito simples, mas basta querer. É um dia após o outro, com uma consciência muito grande, é você eliminar condições para que a sua mente ela não fique falando com você coisas que não é produtiva e não é eficaz para a sua evolução. Mas voltando à questão então dessa conversa sobre o tédio, eu naquele momento assim que você às vezes procura coisas para fazer, né? Você acha que a sua vida pode não ser tão interessante. E aí eu comecei a me aprofundar um pouco mais sobre isso, porque em todo o processo de estar sem quando eu não medito, eu tento relembrar o sentimento que a meditação me traz. Porque é aquele bem-estar, aquela tranquilidade que eu quero ter na minha vida pessoal, profissional, no meu dia a dia. Então aí o que eu faço, né? Quando eu tô numa muito frenético, muito agitado, eu respiro fundo e me venho para o momento presente, tá? Então basicamente é isso sempre que eu faço quando eu estou muito agitada. Mas quando eu comecei a perceber que o tédio ele poderia vir em alguns momentos, por exemplo, quando você está cozinhando, você muitas vezes pode até nem gostar de cozinhar, mas por obrigação você cozinha. Mas por que não aproveitar esse momento de cozinhar para você aproveitar curtir esse tédio? Né? Você, ao invés de ligar uma música, que a música ela vai fazer com que a sua mente ela esteja ocupada, né? Você vai estar cantando ali uma letra de música, isso pode gerar algum pensamento, que vai gerar algum sentimento, e às vezes aquela música melancólica pode te gerar várias emoções naquele momento e você estragar completamente o seu momento presente. Por isso, estar no tédio é realmente não ter absolutamente nada para fazer no sentido de mental, né? Então é você não ter essa distração. Claro que no momento que você está cozinhando, você precisa prestar atenção ali na faca, no corte dos alimentos, mas assim, é você estar realmente presente, você também conseguir sentir essas emoções que estão dentro de você, o que aquele momento te gera, sentir o cheiro, o aroma de todas as coisas naquele momento em que você cozinha. E aí sim você começa a perceber outras coisas. Porque se você resolve ali simplesmente ligar uma música, aí o tédio ele pode ir embora. E você pode não ter a evolução que eu quero repassar aqui nessa preciosidade que pode ser o tédio na sua vida. Então hoje eu quero que você identifique coisas do seu dia, momentos do seu dia que você pode ter esse tédio para você conseguir coisas boas, né? Eu era uma pessoa extremamente ansiosa, eu já falei aqui para vocês que além de ansiosa, aí eu procrastinava porque tinha muitas coisas na minha cabeça. Uma pessoa que tem muitos pensamentos não consegue se organizar. Não consegue ver o que é prioridade, quer fazer meio que tudo ao mesmo tempo. E parece que não pode fazer em uma semana, não pode fazer em um mês. Parece que tem que resolver tudo ao mesmo tempo, tudo em um dia só e ao mesmo tempo. E que no final das contas nada é resolvido. E aí vem a procrastinação, vem aquela angústia de você não conseguir fazer e parece que só você não faz. E então assim a minha vida ela sempre se permaneceu dessa forma. E quando você entende que é só um excesso de pensamentos, aí você tem mais tranquilidade. E eu posso te falar hoje com toda certeza que é esse o problema de uma pessoa ansiosa que procrastina, né? Simplesmente não consegue colocar em ordem esses pensamentos. E o que eu tinha de problema em questão do tédio? Profissionalmente aí eu tinha muitas coisas na minha cabeça,
muitas ideias. Só que parecia que um dia aleatório eu simplesmente não tinha aquela inspiração. Nossa, acho que hoje eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Simplesmente eu falava assim, meu Deus, que chato, eu vou voltar para casa e não vou ter nada para fazer. Ou seja, eu já não fazia, já não executava nada porque os meus pensamentos eles eram acelerados e eu não conseguia botar eles em ação. Segundo que quando eu não tinha os pensamentos que eu poderia fazer algum projeto, eu simplesmente ficava triste, ficava angustiada, nossa, eu vou voltar para casa e não vou fazer nada. Né? Simplesmente eu sabia que daí a minha rotina poderia ser só ficar ali no celular, poderia ver uma televisão, mas assim, aquele sentimento de vazio, nossa, eu não vou fazer nada. Mas um vazio porque mentalmente a minha cabeça não estava sobrecarregada. Eu poderia muito bem naquele momento, se eu tivesse conhecimento, utilizar para autoconhecimento ou pelo menos realmente manter essa cabeça desacelerada para eu replicar esse sentimento, essa condição ao longo dos meus dias. Então, por isso, esse vídeo é para você se auto-observar. Veja quais são as suas condições e em qual momento você mais assim pode se autoconhecer. Se você não sabe como meditar, inicie com o tédio. Inicie aumentando os seus momentos de tédio para você perceber. Coloque qualquer assim, se você não conseguir assim de alguma forma coloque a mão no seu coração e sinta qual é a rapidez, qual é a velocidade que toca o seu coração, que bate o seu coração. Ele está acelerado? Se estiver acelerado, isso é uma informação. Talvez você esteja na ansiedade, talvez você esteja na depressão. Então, você identificando isso, você começa a respirar consciente de uma forma bem tranquila. Quanto mais você prolonga a sua expiração, que é soltar o ar, mais você coloca a informação no seu corpo de que está tudo bem, está tranquilo. Então, sempre quando você estiver muito ansioso, quando estiver com muito acelerado, prolongue a sua expiração. Você vai ver que isso vai te ajudar muito nessa calma vir mais rápido ainda. Então, depois você identificando as sensações fisiológicas do seu corpo, você respirando consciente, para te trazer realmente nesse momento, é você saber assim, caramba, olha só que tranquilidade. Olha só que paz e privilégio eu tenho de hoje saber que o tédio na minha vida ele pode ser muito valioso e comparado às outras pessoas que buscam esses prazeres no celular, que buscam os prazeres numa alimentação exacerbada. E você vê que você tem essa possibilidade e consciência de aproveitar esse momento de paz, tranquilidade, para você ter esse autoconhecimento. E a partir disso, eu quero que você faça um vídeo, uma memória de momento presente, de como é bom estar em paz e sem pensamentos, só observando o que está à sua volta. Você vai ver que no momento em que você fotografa esse sentimento, você vai querer passar todos esses sentimentos para todos os momentos da sua vida. E aí sim você vai ficar mais tranquilo, você vai começar a ver que as coisas elas não precisam ser aceleradas. Você não precisa passar raiva, você não precisa ficar angustiada. Então, esses sentimentos você começa a entender, caramba, olha só, eu tô diferente, eu não tô em paz como eu tava naquele momento de tédio. E aí, quando você entendeu todo o processo do tédio, você vai para uma meditação, porque aí você está intencionalmente criando o seu tédio. Você fala, não, agora é um momento para eu parar e ficar quietinha e ver que realmente eu consigo sentir todas as sensações do meu corpo. Eu consigo sentir a pulsação do meu corpo quando eu estou paradinha. Quanto mais parada você ficar na sua meditação, melhor é o resultado, porque aí você consegue sentir toda a sensação do seu corpo. Você fica totalmente estático. Você respira, mas você sente desde a pontinha dos seus pés até o teu couro cabeludo. E aí você começa intencionalmente a ter esse tédio para sua vida.
Quanto mais você tiver essa prática, mais tranquilidade você vai ter, você vai desacelerar ainda mais a sua mente e aí você vai ter tranquilidade nas suas decisões. É isso que eu tenho hoje na minha vida, é isso que eu tento replicar, essa paz que ninguém pode tirar de vocês. Por isso que é muito importante essa consciência de mente presente, que é o que me trouxe hoje uma satisfação muito grande e um preenchimento muito grande no meu interior, tá? E para você que quer se aprofundar mais sobre isso, eu tenho o Caminho da Mente Presente, que ele é um desafio de 19 dias. Eu falo aqui, compartilho minhas experiências e práticas, né? Então eu falo aqui como que você vai lidar com o tédio, como que você vai evoluir com isso e a partir disso como você vai para uma meditação e como que você leva a meditação para o seu dia a dia. E do dia a dia você vai ver a tranquilidade que é nas tuas atividades. E aí, por isso que eu compartilhando toda essa minha experiência, mas eu tenho certeza que assim como eu, quando eu vejo pessoas que eu admiro, que eu gostaria dos mesmos resultados, claro que a gente quer uma profundidade maior de passo a passo, né? Eu sou uma pessoa também muito prática, eu gosto de o que eu faço um dia, o outro dia, o que eu faço 1, 2, 3, 4, 5, 6 passos. E assim eu gosto de fazer bem direto ao ponto. E por isso eu criei esse desafio de 19 dias. Ele é o caminho da mente presente. Eu até vou mostrar aqui para vocês que ele é bem bacana esse caminho, porque você simplesmente vai entender que são 3 fases, tá? 3 fases do caminho da mente presente. A primeira fase é você entender como que a sua mente vai lidar com os fatores externos. Nós temos problemas, nós temos a gente tem que se autoconhecer, entendendo que a gente às vezes se estressa por coisas rotineiras. Então, por exemplo, não deixou, vamos supor, não deixou a comida pronta. Isso todos os dias você tem uma chateação. Ai, você esqueceu de responder um e-mail. Todos os dias você tem alguma chateação em relação a e-mail. Então, antecipar essas ações para você evitar uma angústia, um pensamento que gera um sentimento negativo, você também precisa desse passo de condições externas para que eles não abalem a sua mente e não abalem seu emocional por consequência. Então, são vários fatores externos que você precisa trabalhar. Então, são 1, 2, 3, 4, 5, 6 passos de condições externas que eu vou ajudar você a reprogramar a sua mente, a entender como lidar com as condições externas, para que depois a gente vá para essa fase 2. A fase 2 é a fase interna da nossa mente. Como nós vamos lidar com os nossos pensamentos, com o nosso grande inimigo, que é a nossa mente, que vive projetando, imaginando coisas, cenários que podem acontecer e que no final das contas nada disso é verdade. Como que a gente pode lidar com o negativismo, com o julgamento, com todas essas condições que a nossa mente cria? Depois disso, a gente já está mais que 50% desacelerado com a nossa mente. E aí, o terceiro passo, que é a fase 3, é a conexão com o nosso divino. É você realmente meditar, é você trazer essa consciência de poder dentro de você, para que aí você consiga ter mais inspirações poderosas. E aí você completa essa mente presente e você tem essa transformação na sua vida, que é a transformação em todos os projetos, finalização e, por consequência, uma conquista de bens materiais. E aí você vai se sentir muito mais satisfeito, porque além de você fazer as tarefas que você precisa, então você vai estar feliz ao longo do seu caminho. E aí você vai estar mais feliz ainda, porque você vai conseguir comprar todas as coisas que você gostaria de bens materiais, porque você percorreu o caminho que te fez feliz e aí você tem uma premiação dos bens materiais que você tanto desejaria, tá? Então, para quem tem interesse, eu vou deixar o link abaixo do Caminho da Mente Presente. São 19 dias que você vai praticar até chegar nessa consciência que hoje eu tenho e que hoje me trouxe muita felicidade e satisfação. Por isso que eu venho compartilhar aqui com vocês.
tá bom? Um grande beijo para vocês, espero que vocês tenham gostado e até breve.